Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão, gente? Todo mundo bem? Eu tô tão empolgada pra trabalhar. Que assim, sabe quando você é sexta-feira à noite, você trabalhou a semana inteira, fez hora extra, você tá na energia, assim, gente, vocês vão ver, eu tô exalando energia. Eu tô exalando, assim, positividade, energia, proatividade. É. Eu não tô nem verbal direito, mas eu não sei como eu vou continuar. Ai, gente, mas a gente tá aqui, premiadas, porém sempre cansadas. Sempre cansados, gente. Acho que não teve um episódio em que a gente não estava cansado. Desde que a gente começou, como é que pode, né? Episódio atrás de episódio, a gente. Como você tá? Tô cansada. Será que algum dia a gente vai entrar na nossa era descansada? Será que um dia a gente vai começar a gente falar, gente, deu Dormir tão certo, bem. dormi tão bem. Eu tive um sonho de ansiedade essa noite que a minha casa tava forrada de rato. E daí eu acordei, eu tive que andar pela casa, sabe? Pra ver que tava tudo bem? Pra ver que tava tudo bem, porque eu acordei atordoada. Porque minha casa tava forrada de rato, Renata, forrada. Nossa, daí eu fiquei atordoada. Daí eu comecei a andar pela casa, tive que acender as luzes, sabe? Dar uma respirada. Daí fui dormir de novo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, ficou tudo bem. Deu tudo certo, zero ratos. Zero ratos, um total de zero ratos nessa casa. Zero ratos foram encontrados e hoje eu estou aqui. Esperando você me contar a segunda parte dessa história, porque eu não ouvi as duas no mesmo dia, como a gente costuma fazer. Então É estou verdade. angustiada, por gentileza. Sim, é Roll the verdade, eu tenho clip. uma missão. Preciso continuar. Mas antes, eu tenho um recado. Sim, ok. Gente, a gente tá com uma lojinha nova no Brasil. Mais uma vez. Yay! Vai dar tudo certo. A gente conseguiu duas coisas, na verdade. Primeiro, a gente tá com uma lojinha nova no Brasil, que estão todas as nossas estampas antigas e estampas novas, gente. Então, tem Tem estampa. da Bafo Barbie. Eu quero uma Sim, camiseta da gente. Bafo Barbie. Tem estampa da Bafo Barbie, que é foi uma muito pedida por vocês. Tem da Potranca Braba. Tem. Tem do Bebê Diabo, tem da Mona Lisa. Ou seja, gente, aproveita agora, né, que vai estar chegando o Natal e presenteie sua potranca favorita, seu Sim, potranco favorito. sim. E, Né? gente, outra coisa importante é que nossos apoiadores têm desconto na nossa lojinha. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu trocar. A gente queria muito conseguir dar desconto para os nossos apoiadores, a gente achou uma lojinha que fazia isso. Então, Sim. se você é nosso apoiador, você já deve ter recebido. Foi no YouTube como post para a comunidade, porque é separado por tier de apoio. Cada nível de apoio tem um desconto. Quanto maior seu nível de apoio, maior o desconto. Então, se você nos apoia no YouTube, você pode olhar ali na aba de comunidade que a gente deu o código de desconto ou o link para você clicar e já comprar direto. E se você nos apoia pela Aurelo, foi na forma de newsletter. Então vai estar lá na newsletter ou você também vai ter recebido por e-mail. Ou seja, se você colocou a nossa newsletter para a caixa de spam, vai lá e recupera ela para É. conseguir o desconto, gente. Ou você abre o aplicativo da Aurelo e vai lá em textos e newsletters e procura lá o texto que vai estar com código de desconto. Achei chique. Sim. E a outra novidade, porque isso também já foi pedido por vocês, é que a gente está com a lojinha internacional. Com todas as estampas que tem na lojinha internacional, quer dizer, desculpa, na nacional, tem na internacional também. Ótimo. Tudo igual. Onde estão os links? Quando você vê nosso perfil no Instagram, na nossa descrição tem o Linktree, clicando lá tem todos os links. Lojinha do Brasil, lojinha internacional, tudo lá. Não dá para perder, gente. Natal. Presenteie o potranque que você ama. Sim. O potranque que você ama. Tô falando tudo errado já. Nossa, gente, eu tô num nível de exaustão assim que fazia tempo que eu não ficava. Vai dar Ai, certo, gente. Rê, vai dar certo. Era esse o meu recado, gente. Então, clica lá no nosso perfil no Insta, no nosso Linktree, vão ter lá as duas lojinhas. A gente coloca na descrição do episódio, podemos colocar?
Podemos colocar também. Tá, então, e se você tá ouvindo a gente em qualquer agregador de podcast ou no YouTube, você vai ver os links das 2 lojinhas na descrição desse episódio. Muito bom, gente. Se você puder apoiar a gente, apoie a gente. Sim. E agora vamos pra continuação da história, gente. Essa história que, assim, se você ouviu a parte 1 e você já ficou impactado, eu diria prepare-se, porque daqui é só ladeira abaixo. A gente já tá numa situação bem periclitante dessa ladeira. Eu tô, assim, empolgadíssima, porque eu não conheço essa história. Eu achei que eu conhecia. No final do episódio eu falei, é o fulano que fez isso, 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 e você falou, não. Eu falei, oh meu Deus, eu não conheço nada, então, dessa história. A história que eu achei que eu já tinha ouvido falar, nem isso eu ouvi, então não sei onde tá indo. Gente, pra você que chegou agora e tá meio perdido, a gente tá na parte 2 do caso do sinistro Dr. Crippen. Então, se você acabou de chegar aqui, ou se faz um tempo que você não nos ouve, a gente recomenda que você volte um episódio para você entender o que tá acontecendo. Porque a parte 2 é longa, é confusa, é babadeira, então eu não vou me estender muito fazendo um resumo muito longo da parte 1, tá? Então é melhor voltar. Por gentileza, volte uma casa e comece o jogo naquela casa. Exatamente. Resumindo muito, na parte 1 a gente contou um pouco sobre a história do Dr. Crippen, a história da Charlotte Bell, como eles se conheceram, casaram e o triste fim que a Charlotte teve. Uhum. Então, todos os detalhes da história estão na parte 1. Se você quiser ouvir, quiser relembrar e tal, é só ir lá. E agora a gente vai falar da Kunigunde Makamotsky, que nasceu em 29 de agosto de 1873, no Brooklyn, filha do Joseph Makamotsky e da Mary Schmidt Messinger. 2 filhos de imigrantes de origem prussiana, porque na época nem existia Alemanha. Alemanha, Áustria, era tudo Era tudo uma Prússia. coisa só. Gente, é o que a gente fala, tipo, a gente conhece muito a história do mundo no Brasil, né, do ponto de vista da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, né, mas a Europa já era um furdunço desde sempre. Sim, sim. Então, sempre teve guerra entre os lugares, os Estados-nação estavam sempre mudando, então tinha Prússia, Império Austro-Húngaro, a gente teve a Iugoslávia, né, Tchecoslováquia, vários países que antes... Nossa, é verdade, a Iugoslávia não existe mais, né? Não, ela foi quebrada em vários países. Nossa, é verdade, eu tinha até esquecido desse fato, tá vendo? Aí, Eu simplesmente apaguei isso da minha memória. A Iugoslávia, pra mim, foi igual o estado de Delaware, ninguém lembra. é isso mesmo. Ninguém lembra que existe. Ai, gente, mas então eles eram imigrantes do que na época seria a Prússia. Uhum. Hoje, se não me engano, se você fosse, né, mudar, ela seria uma imigrante alemã e ele seria polonês, se não me engano. Tá. Mas enfim, isso não é tão relevante para a história, é só saber que os dois, na época, ela era filha de imigrantes também. Quando a Kunigunde ainda era pequena, o Joseph faleceu. Oh. Ela, tadinha, ela perdeu o pai cedo. E pouco tempo depois, a Mary aceitou se casar com o Frederick George Mersinger, que era amigo do Joseph. Pelo que eu entendi, foi uma decisão movida muito mais por um caráter prático do que romântico. Basicamente, sabe uma decisão tomada na broderagem? Sei. O Frederick Entendi. era muito amigo do Joseph. E no que ele viu que o amigo tinha, tipo, falecido e deixado uma família órfã, entre aspas, ele decidiu assumir a família do melhor amigo dele. Ah, Então foi um casamento meio que ele chegou pra ela e falou: você tá sozinha com as crianças, eu assumo a família. entendi. E ela aceitou, porque realmente ia ser bem difícil pra ela sustentar toda a família, até porque também ao contrário do que a gente viu, tanto no caso da Charlotte quanto no caso do Holly Crippen, a família da Kunigunde, ela é de uma classe social mais baixa. Então não era aquele caso, tipo, a mãe da Kunigunde não teria relacionamento com credores, investidores para pedir Sim. empréstimo, para pedir não, era uma situação em que a família tinha bem menos opções do ponto de vista financeiro, né? Você sabe que é por isso que muitas religiões, elas permitem o casamento, que um homem tenha várias esposas. Era porque elas nasceram em períodos de guerra.
E as mulheres ficavam sozinhas. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ué, pelo que eu sei, né, pelo menos, de repente eu tô espalhando uma puta fake news aí, mas pelo que eu sei, o Islã permite o casamento com outras mulheres por causa disso, porque durante todas as guerras que eles tiveram, o homem, você precisava tomar conta das mulheres e das famílias que eram deixadas para trás. Aí eu imagino que se você tá em períodos muito longos de guerra, a população masculina deve cair drasticamente, né? Então era um modo até de É, manter a população, né? E os faz fiéis. sentido. Bom, de qualquer forma, a união pareceu dar muito certo, e apesar das finanças serem bastante apertadas, o casal era capaz de proporcionar uma vida simples e confortável para os filhos. A Mary trabalhava como costureira e o Frederick como entregador de jornais. Desde muito nova, a Kunigunde era considerada uma menina carismática e engraçada, que passava o dia pensando em piadas para contar para os pais. Quando eu digo pais, é porque com o tempo ela começou a considerar o Frederick, o pai dela também. Aham. Eles tinham uma relação muito boa. Então, ela gostava, ela via como os pais estavam ralando e ela queria entretê-los quando eles chegavam. Ela queria que eles rissem, ela queria ver eles dando risada quando eles chegavam em casa do trabalho. Então, ela estava sempre pensando em alguma coisa pra fazer, assim, pra, sabe, alguma E gracinha. assim nasce um comediante. É, Essa é a história comum de tanto comediante. sim, sim. Uma curiosidade, uma coisa que eu nunca tinha nem parado pra pensar, né? Mas a Kunigunde, ela é de uma época em que, assim, ela pegou, ela foi de uma das primeiras gerações do Brooklyn que eles estavam implantando o ensino até o colegial, como meio que universal para todo mundo. Ah, Então, ela foi uma das primeiras, assim, uma das primeiras gerações em que ela estudou até os 16 anos de idade, sem ser considerado, tipo, uma formação superior dedicada, por exemplo, a damas da alta sociedade, sabe? entendi. Faz sentido? Ela teve meio que uma educação formal mais longa do que a média. Nacional, do que a É, média é. do que as gerações anteriores. Sim, por uma questão de que ela teve sorte de que a educação nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, estava mudando nessa época. Tá. Então ela teve o que era considerado uma boa educação formal para a época dela. E ela também teve a vantagem de ser de uma família de imigrantes, né? Então, além do inglês, ela falava francês e alemão fluentes. E como ela tinha isso de gostar de entreter, né? Os pais dela fizeram questão de colocar ela em aula de canto. Ah, A expectativa da Kunigunde era de conseguir trabalho como cantora e entertainer em um dos muitos music halls que se espalhavam por Nova York naquela época. Para isso, ela chegou inclusive a mudar de nome. E aí, de Kunigunde, ela mudou o nome dela para Concordia Turner. nossa, Concórdia Turner, eu adorei. Concórdia. Que era uma versão americanizada do nome dela original. Ah, eu adorei. Ela queria, com isso, passar uma imagem mais sofisticada. Uhum. Sabe, uma coisa mais assim. Uma coisa mais, ai que nobre. Ai que cidadã do Ai, que mundo. nobre. Ai, que nobre ela. Ai que chique, ai que nobre. Ai que lady. Ai, que loucura. E o que eram esses music halls, né? Os music halls eram uma forma de entretenimento teatral originário da Inglaterra vitoriana, que era bastante popular naquela época, que consistia no oferecimento de espetáculos de canto, comédia, artes circenses e teatro em ambientes como pubs e saloons. Seria algo similar aos espetáculos burlescos que a gente tem em algumas capitais hoje em dia, sabe? Tá. Esse era um tipo de entretenimento que ele perdeu popularidade no final da Primeira Guerra Mundial, tendo sido substituído pelos teatros de variedades. Os teatros de variedades, eles possuíam uma estrutura mais elaborada e similar à do nosso teatro contemporâneo. Então, nos music halls, você tem várias mesinhas, que nem um pub mesmo, e os performers circulando pelas mesas, e nos teatros de variedade, você tem o palco e a plateia. Tá. Então, você tem um espaço dedicado para o performer. Uhum. É um formato que você dá mais destaque pro artista, né? Você não tá comendo enquanto o artista tá fazendo o Cantarolando do seu trabalho lado. dele. O artista não tem que ficar, tipo, passando por entre as mesas e tal. Então foi uma transição, né? Que, pelo menos na minha opinião, deu uma valorização, né? Tipo, todo mundo, eu acho que tá olhando pro artista no palco, é um pouco diferente, né? Sim, é uma dinâmica Valoriza um pouco. diferente. É.
E assim, eu imagino que conseguir um trabalho nesse tipo de estabelecimento, falando nos music halls na época, né, devia ser bastante concorrido. E muito embora a Concórdia, né, seja descrita como alegre, carismática e engraçada e tivesse feito aulas de teatro e de canto, ela não era considerada uma cantora muito boa. Ah, É tenso falar isso, mas não tem muito o que falar, assim, tipo, ela tinha um carisma, pelo que todo mundo conta, ela era uma pessoa gentil, ela era uma pessoa engraçada, ela era uma pessoa interessante, mas ela não tinha aquele talento, aquela coisa de Piaf, sabe? Que todo mundo falava, nossa, tá. olha a voz dessa menina, essa menina vai ser uma Tipo, ela estrela. não era Mariah Carey. Exato. Ela era uma diva pop, Sim. mas não a Mariah Carey. É, tipo, ela conseguiu alguns trabalhos se apresentando em clubes menores, mas sabe aquela situação que a gente não sabe se é falta de sorte, se é falta de talento, se é as duas coisas, mas a carreira artística dela acabou não decolando. É aquilo, ela conseguia fazer uns bicos, mas ela não conseguia viver daquilo. Tá, ela não conseguiu se estabelecer. E como ela veio de uma classe social um pouco mais humilde, ela não tinha a opção de, tipo, passar, tipo, ela não tinha um mecenas, um patrocinador que fosse bancar ela pra ela ficar tentando. A vida inteira. Ela tinha que fazer o corre dela e ter a independência financeira dela, Exatamente. porque senão ela não ia comer. Exato. Então ela acabou optando pela sua segunda opção de carreira e não demorou muito para encontrar trabalho como governanta na casa de uma família abastada. O que Hum. também era considerado um emprego de prestígio para uma mulher da classe social dela. E, gente, eu falei um pouco disso na primeira parte desse caso, né? Eu sei que eu sei que eu tô usando muito o termo classe social, que eu pessoalmente acho super cringe, negócio de se falar. Mas como eu já falei, né, na parte um, a gente tá falando de um caso ocorrido numa época em que se falava muito de classe social. E todas as pessoas das quais eu tô falando nessa história se importavam muito com isso. Então, Ah, gente, era outra época. Hoje em dia a gente se importa com isso. A gente pode falar, ai, não, não é legal falar isso, mas você vê a diferença de tratamento entre uma classe e outra. Você vê a diferença de como as classes sociais navegam e no assim, mundo. tanto na parte um quanto nessa, a gente já tem um padrão de ver que várias decisões foram tomadas tendo a classe social e as aparências como guia. Como a gente fala, por exemplo, Sim, na parte um do Dr. Crippen, que eles não têm dinheiro para pagar um aluguel, eles estão sempre mudando de uma casa para outra, mas de algum jeito eles têm dinheiro para fazer um cruzeiro de luxo de Nova York para Nova Orleans. Então, são sim. decisões que você só entende se você coloca nessa régua do convenções sociais. Do status social, Status social, que é sim. uma coisa que, graças a Deus, a gente não liga tanto, mas tem muita gente ainda que liga muito para Sim, isso. Principalmente no Brasil, países onde, ou nos Estados Unidos, países onde a desigualdade é muito sim. gritante, as pessoas pensam muito nisso. E ainda mais naquela época, né, gente? A gente tá falando aí do final do século XIX, começo do século XX. Em que tudo era uma vergonha. Sim, tudo era uma vergonha. Se teve uma coisa que a galera, que a era vitoriana ensinou para as pessoas foi a ter vergonha. Uma É. coisa que o puritanismo ensina até hoje as pessoas a terem vergonha. Então, por isso, né, fechado esse parênteses, por isso que estamos falando aí do emprego dela. Era considerado um emprego de prestígio para uma pessoa vinda de da classe social dela. A família dela ficou super orgulhosa dela ter um emprego de governanta na casa de uma família rica. Pois bem, a Concórdia foi então contratada pela família Lincoln, formada pelo Charles Lincoln, sua esposa, seu irmão, o James Lincoln, e os filhos do Charles. Eles escolheram a Concórdia por conta da fluência dela no idioma alemão, que eles queriam ensinar para os filhos. E assim, gente, eu não sei dizer para vocês como que isso aconteceu, tá? É, tipo, o como isso aconteceu é o tipo de coisa que se perdeu na história. Tá. O fato é que algumas semanas depois da Concórdia chegar na casa, em fevereiro de 1892, o Charles Lincoln colocou a esposa num sanatório em Connecticut, Ah, alegando que ela se tornou insana. gente.
E o irmão dele, James Lincoln, se tornou tutor do dinheiro da mulher. Que era a parte. A mulher do casal era a pessoa que tinha os recursos financeiros. Nossa, eles fizeram a Britney com ela. Sim, Eles colocaram ela num sanatório e falaram: agora quem cuida do seu dinheiro sou eu. sim, exatamente. Ah, É por isso que eu falo, eu não sei como que eles conseguiram fazer isso, mas eles conseguiram fazer isso. Enfim. E um detalhe, gente, todas as fontes que eu usei pra fazer esse roteiro, eu citei na parte 1, tá? Foram, inclusive, que eu usei pra pegar essa informação. Então a gente não sabe como que chegamos até aqui, mas chegamos até aqui. tá. É fato que chegamos até aqui. Tem registro de que essa mulher foi internada num sanatório como se ela fosse louca mesmo. Ele fala mesmo, ela se tornou insana. Enfim. E os filhos do casal, os filhos, né? Que a Concorde deveria ensinar alemão, Hum. foram mandados para o internato no exterior. Eita. Ficaram na casa só o Charles, o James e a Concórdia. Eita. Em pouco tempo, a Concórdia decidiu mudar de nome novamente, passando a se apresentar para vizinhos e conhecidos como Mrs. Cora Turner. Aquele Mrs., né, que é, como a gente comenta também na parte 1, o pronome de tratamento usado na época para designar pessoas morando em situação de parceria doméstica sem um casamento formal, né? Gente. Ela passou a ocupar o quarto do Ah, casal e a usar as roupas e as joias da senhora Lincoln original. Concórdia, minha filha. Que talaricagem. Agora é Cora, Agora é já Cora. não é mais Concórdia. Cora talarica. Cora Talarica. Não, e você vê, ocupando o quarto, usando as roupas, usando as E se joias, apresentando como sem nunca Mrs. se apresentando como Mrs. Cora Turner, sem nunca revelar para a família dela que ela estava num relacionamento com o patrão. Ai, que péssimo. Não demorou muito para que a Cora ficasse grávida. Hum. E na cabeça dela, porque era uma coisa que ela estava acostumada, que era uma coisa normal, tipo, no bairro em que ela cresceu, se você engravidou, o cara faz a coisa certa e casa com você. Sim. Só que o Charles não demonstrou nenhuma pretensão em casar com ela. Isso deve doer. Você ser talarica, jogar É, uma outra mulher embaixo do ônibus e ele nem casar com você. sim. Ugh. E isso afetava absurdamente os planos dela, porque os planos da Cora. Gente, Cora queria o quê? Cora dizia: Eu nasci para ser uma estrela. Uhum. Não consegui ser uma estrela, porque eu preciso me manter, preciso de dinheiro. O que que eu preciso? De um marido que vá me permitir ser uma estrela. Tá, e ele, não obrigada. Tipo, ela, estou grávida. Ele, Ok. Ele, muito obrigada. sim, pois é. Gente, que E, situação. Tá vendo, é, ó? Você a que é Cora, talarica, pensa muito bem antes de jogar uma mulher na linha do trem. sim. E a Cora, ela tinha ao contrário de 90% dos personagens dessa história, a Cora tinha uma relação muito saudável com a família dela. Uhum. Ela e a família estavam muito bem, ela era muito acolhida pela família e a coisa que ela mais temia na vida dela era decepcionar a família Uhum. dela. E como era uma família muito católica, ela sabia que ela não podia aparecer em casa grávida sem um Claro. marido. Tanto que nesse momento ela não tá nem tão preocupada financeiramente com a vida dela, porque ela sabe que ela tendo filho, o Charles manteria a criança Tá. financeiramente. O que deixa ela apavorada é que ela não tem como explicar, tipo, pros pais o que ela tá fazendo grávida sem estar Pois casada. é. É, Cora. E agora? Então, como eu comentei, a Cora vinha de uma família extremamente católica e sabia que não poderia aparecer em casa grávida sem o marido para apresentar para os pais. Assim, ela agendou uma consulta com um médico homeopata chamado George Clinton Jeffrey, conhecido na região da casa dos Lincoln, por realizar abortos clandestinos em mulheres endinheiradas. Eita. Então, foi meio que, tipo, ela conversou com amigas, assim, com a galera ali do bairro, recebeu esse endereço, avisou pro Charles, como eu comentei, a preocupação dela em relação à gravidez não era tanto financeira, era mais uma questão, né, de convenção social mesmo, então o Charles
não teve problema em pagar a consulta. Tá. E lá, na hora de fazer esse procedimento, ela foi apresentada ao novo assistente do Dr. Clinton, um jovem médico de 33 anos chamado Hawley Crippen. Pois é, minha gente, infelizmente o Dr. Crippen voltou. Voltou sendo creepy. Voltou sendo creepy, o Dr. Creepy voltou. E como que chegamos até aqui, né? Imediatamente depois de enterrar a esposa em uma vala comum em Salt Lake City, como a gente contou na parte 1, né? Caralho, Nem a lápide ele pagou. Eu tinha esquecido desse detalhe. Quando você falou, eu pensei na lápide na hora. Eu falei, putz, Nem a lápide ele pagou. nem Pois a é. lápide ele teve a coragem de pagar, a decência de pagar. A esposa que, vamos combinar, né? Ao que tudo indica, foi ele que... É, Enfim. Confira a parte 1. confira a parte 1. É. Bom, então, imediatamente depois de enterrar a esposa na vala comum, né, lá em Salt Lake City, o Dr. Crippen abandonou a casa da família e se mudou para um apartamento menor, deixando o Otto, na época com 2 anos e meio, aos cuidados de Andress, a mãe dele, e do Myron, o pai dele, que reapareceu ao saber que a Charlotte tinha morrido. Ah, Lembra que ele tinha sumido quando o avô do Holly deixou a dívida? sim. Daí morreu a mulher que eles achavam que era rica. Que tinha dinheiro. Daí ele, oi, cheguei, estou Pois pronto é. para ser um pai e um avô exemplar. Pois é. Leia. E aí, em determinado momento, Andress e o Myron acabaram decidindo se mudar para Califórnia, onde eles começaram um business como gestores de uma fazenda de frutas. Ok. O Otto era apresentado para os novos vizinhos como sendo o filho caçula, como sendo o filho deles. Tá. É porque acho que era até uma questão de manter as aparências, né? Mais uma vez, né, manter as aparências. Manter a classe social, a sociedade vai Sim. perguntar. Eles apresentavam o Otto como, eles, entre aspas, o nome que fala raspinha de tacho, sabe? Tipo, ele veio depois, você já era mais Sim. velha. E era aquela situação que ninguém fez muita pergunta, né? Eles falavam que, então, que o Otto era o filho mais novo, que o mais velho era médico e morava em Nova York, então... Provavelmente era até para as pessoas não perguntarem, porque se eles falassem, meu filho é médico, o pai dessa criança, o pai do Otto, é médico, mas a mãe morreu e nós estamos cuidando. E ia começar as perguntas, morreu de quê? Exatamente. Quantos anos ela tinha? Quem ela era? Morreu de quê? Morreu de quê? É verdade. Não tinha nem pensado nisso. O Dr. Crippen, então, volta para Nova York mais uma vez para acionar os contatos dele, né? Como ele já tinha feito outras vezes. Sim. Onde ele entrou em contato com o George Clinton Jeffrey e conseguiu um emprego como médico assistente nessa clínica que fazia esses abortos clandestinos, né? Uhum. Eu imagino, não dá, a gente só consegue supor, né? Eu não sei, isso não tá nas fontes, tá? Um negócio que eu estou supondo mesmo. Eu imagino que o que ele fez com a esposa dele fizesse com que ele... Porque a Charlotte, antes de falecer, né, gente? A gente fala disso na parte 1. Ela conta que ele submeteu ela a vários abortos Clandestinos, em casa, domésticos. clandestinos, sem meio que o consentimento dela, né? A gente não tem os detalhes, mas ele forçava ela a fazer esses procedimentos achando que tinham coisas erradas com os fetos, ou dizendo pra ela que ele achava que tinham coisas de errado com os fetos, e ela, por N motivos que a gente não sabe direito, né? Porque é um caso bem antigo, ela era uma pessoa bem reservada e tal, então a gente não tem muito registro disso, mas por algum motivo ela acabou tendo que passar por essa situação horrível, né? Eu fico pensando se o fato dele ter experiência com esse tipo de procedimento não foi o que fez com que ele conseguisse o emprego. Provavelmente. O que é ainda mais Exato, o que é ainda mais horrível. horrível, Porque daí você tá falando de um médico que faz abortos domésticos na própria esposa, e essa é a experiência que você quer levar para sua prática da medicina. Quando o Dr. Crippen conhece a Cora, ele estava viúvo há cerca de 6 meses. E ele alega que se apaixonou perdidamente por ela. Fazer o aborto nela me lembrou da minha finada esposa.
Então, por isso Que que eu cringe. por isso que eu comentei que eu acho até que foi essa experiência na Ah, esposa que fez com que ele conseguisse o emprego, porque fazia só 6 meses que ai, ele tinha gente. perdido ela, e nesse contexto ele se apaixonar por outra pessoa é muito creepy. É muito, É muito é creepy. horrível, é ridículo, é É horrível péssimo. mesmo, é horrível, é horrível. Que Por isso que pessoa. essa história, ela é cheia de reviravolta e de camada e de nuance. Essa história é muito louca. É uma pessoa sem um compasso moral, assim, É, definitivamente sem exato. nenhum compasso moral. E ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente preocupada com o que os outros vão pensar dela. Ah, a Só que combinação totalmente desprovida de um de. compasso moral, É, de é. vergonha na cara. Sim, sim. Essa é uma combinação bem perigosa. Eu sei por um lado que, tipo, muita gente devia precisar dos abortos clandestinos, como a própria Cora, né? Claro. Mas é que eu acho que você fazer isso na sua esposa que não quer passar por isso e que tá com uma gravidez completamente saudável, que ela sabe que ela está completamente saudável, e você fazer ela passar por esse nervoso, por esse É trauma. uma É, violência. Aborto tem que ser uma escolha, não uma violência. é isso mesmo. É pronto. Aborto é uma escolha da mulher que ela faz sozinha, pensando na saúde dela, aconselhada pelo médico dela. Não o Ah. seu marido dizendo para você que tem uma coisa errada com seu feto, enquanto você, que é enfermeira, sabe que não tem nada errado, e você passa por isso como uma forma de violência. Aborto não é para ser usado como uma. Ah, Aborto como violência não é liberação feminina. é exatamente isso. E ainda usar isso na sua prática médica, né, como experiência para conseguir emprego. Tipo, Então, usar a sua experiência nessa tortura, nessa violência para conseguir, sabe? Um negócio que assim. então, é absurdo isso. E ainda se preocupar se a sociedade vai te achar um cara maneiro, sabe? É um negócio que pra mim. É Enfim. pesado, é É, pesado. é. A princípio, a Cora manteve relacionamentos paralelos com o Charles e com o Holly. Até porque ela estava vivendo muito bem na casa da família Lincoln e ela queria se manter assim, né? Ela estava lá na casa da patroa. Tá certo, tá bom. Em determinado momento, ela disse pro Hawley que o Charlie tinha sugerido que eles fugissem juntos, que eles tipo, fugissem pra casar. Tá. O que não era verdade. Mas ela meio que blefou. É, ela fez a fanfic dela e se colar, colou. Sim, e colou, porque o Dr. Creepy respondeu: nesse caso a gente vai se casar agora. Olha. Assim, em 1º de setembro de 1892, 2 dias antes do aniversário de 19 anos dela, a Cora Turney se tornou Cora Crippen, em uma cerimônia relâmpago realizada em Nova Jersey, que na época oferecia pacotes de casamento similares aos que tem em Las Vegas hoje. Ah, tá. Eram os pacotes que eles chamavam que era tipo o Gretna Green dos Estados Unidos, que eram os pacotes que você casava e Hum. só fazia uma doação, tipo, de qualquer valor. Tinha o valor mínimo lá, que acho que era 2 centes de dólar. E foi só depois do casamento que ela revelou pro Holly o verdadeiro nome dela, o Kunigunde Makamotsky. Hum. E o que ele achou E, de ter uma ah, estrangeira, uma não, imigrante? Ele achou que de buenas? não é de boa, porque ele também esperou o casamento ter acontecido pra contar pra ela que ele tinha um filho de um casamento anterior. Nossa, tá tudo errado. Ninguém é certo nessa história, velho. Puta que É. pariu. Bom, gente, a Cora, que como eu comentei, né, ela perdeu o pai ainda criança, foi criada pelo Frederick, com quem ela tinha uma ótima relação, que ela chamava de pai, né? Ela insistiu muito para que o Holly trouxesse o Otto para ser criado por eles, Uhum. porque esse era inclusive o costume da época nos casos de viúvos que se casavam novamente. Era comum que quando o homem ficava viúvo, no começo a criança pequena ficasse com os avós e quando o homem se casasse de novo, que a criança voltasse, né? Hum. Na época era assim que funcionava. E daí agora os avós vão, nossa, perdi meu filho, perdi. Lembra daquele menino que era muito novo para ser meu filho comigo na cidade? Então, eu perdi ele.
Não, mas E calma. todo mundo fingindo, sim, claro, a gente acredita em você. Todo mundo metendo louco Faz nessa todo história, todo mundo sentido, todo acreditando. mundo metendo louco pra manter a classe social deles feliz. É. Não, não, mas calma, porque a gente não sabe qual a desculpa que o Dr. Crippen dava pra esposa, né, pra não trazer o filho de volta pra casa. Mas a gente sabe que pro Myron, o pai dele, ele dizia que não queria que o filho fosse criado por uma cantora de cabaré. Olha, Só piora, né? gente, é isso que eu tô falando. Eles não, tipo, eles não respeitam a É. mulher de forma nenhuma. Eles estão casados com Não. a mulher, eles não respeitam ela. Sim, E a não, gente fica não. aqui, ó, a mulherada fica talaricando a outra pra roubar esses homens, gente, sabe? Olha o É, prêmio. gente, é por isso que eu falo, nuance, esse caso é cheio de camadas. É, você talaricou uma mulher e olha o que você ganhou, um cara que não queria casar com você. E agora o outro que não, que te chama de cantora de cabaré e não quer te apresentar o filho dele. Pois é. Tá vendo que dá ser pick me? E assim, ele falando pro Myron, ela é uma cantora de cabaré. Olha o Myron, o maluco nem ficou com. O maluco, Nem criou o tipo. filho dele, velho. Ele caiu no mundo. Exatamente. O maluco só voltou porque sua mulher morreu e ele achava que ele ia ganhar alguma coisa. Ugh. O maluco fez dívida no nome do pai idoso dele, sabe? Mas o problema é ela ser uma cantora de cabaré. Ah, Enfim, o que a gente sabe é que pra Cora ele falava uma coisa, pro Myron ele falava isso, dela ser uma cantora de cabaré. Mas assim, a verdade é que, muito embora ele tenha ficado muito entusiasmado com a primeira gravidez da Charlotte, logo que o Otto nasceu, o Dr. Crippen chegou à conclusão de que ele detestava a criança. é uma péssima hora pra você descobrir isso. É, porque ele enxergava as crianças como fardos, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do estilo de vida que ele queria seguir. Porque naquela época já era mais complicado você sumir no mundo do dia pra noite se você estivesse levando crianças consigo, né? E a gente Sim. já sabe, aí, pelo que a gente viu da parte 1, que existe um histórico de sumir na neblina, né? Por parte Uhum. do Dr. Crippen. Assim, ele estava determinado a não ter mais filhos e iria ultrapassar todos os limites imagináveis para seguir vivendo da forma que ele desejava, independente de quais fossem os desejos e opiniões de sua esposa sobre o tema. A gente vai falar disso mais pra frente. Bom, seguindo seu modus operandi, né? Logo depois de se casar, o Dr. Crippen decidiu que tinha chegado a hora de colocar o pé na estrada novamente e se mudou com a nova senhora Crippen para Louisville, no Kentucky, onde ele foi convidado a abrir um novo centro de estudos de medicina homeopática. Oportunidades a toda pra esse homem esdrúxulo. Só que, tipo, é uma pessoa que, obviamente, é picareta, porque ele não para em lugar nenhum. Claro. O certo, se você é um picareta, é você ficar numa cidade grande. Porque se você vai pra cidades menores, a chance de todo mundo perceber que você é um picareta muito rápido é muito maior. Então, mas o problema é que a cidade é grande, mas a comunidade médica não é tão grande. Isso é verdade. Então, para ele continuar sendo picareta, porque a comunidade dele descobre quem ele é. É. E daí é nisso que ele tem que ficar mudando. Até porque, se você pensar em classe social e status, que é o que ele mais aprecia, o que ele mais está interessado, essas pessoas. Gente, principalmente no século XIX, quantas pessoas da alta sociedade existem? 3. Não tem, sabe, a maioria da população não tá na alta sociedade, não tá em uma classe de status. Eu acho. Então, a cidade é maior, mas o nicho dele, aonde ele está inserido, a comunidade aonde ele está inserido, é pequena. E para você continuar sendo picareta, você tem que rodar. Eu acho que também tinha um pouco do lance que ele gostava de ser o peixe grande no aquário pequeno. Sim, pode ser isso E ele também. era uma pessoa, tipo, em termos de conhecimento técnico, nisso ele e a Cora meio que combinavam, porque eles eram bem medianos no craft deles, sabe? Eles Hum, não tinha assim, ele não era tão brilhante quanto ele achava que ele era. uhum. É só o que eu consigo pensar, porque assim, a chegada dele no Kentucky foi anunciada, tipo, no jornal até.
especialista de Nova York vem para criar instituto em Louisville. É, então, teve toda essa pompa, todo esse negócio. Eu acho que ele foi movido por esse carinho no ego. Sim, faz todo sentido. É. E como tudo mais envolvendo o Dr. Crippen, a gente não tem muitos detalhes do que aconteceu, mas a gente sabe que ele abandonou esse projeto abruptamente depois de 6 meses. Eita, E que essa saída se deu de uma forma a manchar a reputação dele na comunidade da medicina homeopática. meu Deus. Ele começou a ser... A gente não sabe realmente, não sabemos o que aconteceu, que a gente sabe que ele ficou só 6 meses e que ele saiu de lá meio fugido, sendo chamado de pouco confiável e difícil de se trabalhar com. Faz sentido. 0 perguntas. Mas assim, eu não sei realmente, eu não sei o que esse homem fez, eu não sei se ele desrespeitou alguém, se ele, não sei se ele, não sei, realmente não sei. Eu sei que por conta disso, né, dele sair meio fugido, ele e a esposa decidiram se mudar novamente, dessa vez para St. Louis, no Missouri, onde eles ficaram por mais alguns meses, e nesses meses o Dr. Crippen não conseguiu nenhuma oferta em nenhum hospital e nenhuma clínica. Aparentemente, as notícias corriam rápido entre o Kentucky e o Missouri e ninguém queria contratar ele mais. Uhum. O que quer que tenha acontecido deixou ele realmente bem queimado na comunidade médica. Nossa. E assim, tal qual o cão arrependido, o Dr. Crippen voltou mais uma vez para Nova York com o rabo entre as pernas. E completamente falidos, os Crippen tiveram que se mudar para a casinha humilde que os pais da Cora dividiam com alguns de seus 9 filhos e netos. Esses foram alguns dos piores meses da vida do Dr. Crippen, Merecidos. que passou a conviver diariamente com as inúmeras crianças da família Makamotsky. E com a... pois é. Numa casinha Pois é. pequena com um monte de criança que ele odeia. Tinha tanto os irmãos mais novos da Cora, né, quanto os sobrinhos da Cora. E além disso, ele tinha que lidar com a pressão da Cora, da própria Cora, né, e da família dela para eles terem filho. Porque a Cora sempre sonhou em ser mãe. Tadinha. Sim, a ponto de em uma carta para uma das irmãs dela, ela dizer o seguinte: você sabe como eu amo crianças. Existe apenas um jeito de ter uma casa completa, que é tendo crianças nela. Ela queria muito ser mãe mesmo. Sim. E o contato com os sobrinhos e com os irmãos mais novos fez com que ela passasse a insistir com mais afinco na ideia de expandir a família. Porque antes o Holly dizia que o trabalho impedia ele de estar tão presente quanto ele deveria. Se é que vocês me entendem. Uhum. Mas agora ele estava desempregado. Então agora você tem todo o tempo do mundo. Mas assim, Cora, você quer dar um filho para um desempregado? Essa é a situação ideal? Uma coisa que vale lembrar é que no final do século XIX, optar por não ter filhos era um tabu. Claro. Você não cogitava, tipo, a conversa, esse é o momento certo, não existia. É sempre o momento certo. É sempre o momento certo, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Não que hoje a gente saiba o dia de amanhã, mas... tipo, basicamente, ainda mais ela vindo de uma família que era católica bem tradicional, tem o lance de você acreditar, né? Tem o lance do, tipo, até o preservativo, dependendo, não são todos os ramos do catolicismo, né, gente? Tem linhas e linhas. Mas oficialmente é uma religião contra métodos de contracepção. Exatamente. Então, existia uma expectativa muito grande de que ela engravidasse logo. E assim, uma coisa é quando tava ela e ele, só ela falando pra ele que ela queria ser mãe. Outra coisa é ela e os pais dela e os irmãos dela e todo mundo perguntando quando que eles iam ter filho. Nossa, gente. Enfim. Que inferno. Eu tô, assim, adorando que ele tá passando por isso. Mas que inferno. Então. Mas assim, ele que se foda, ele merece. Mas que inferno. É ele que se foda mesmo, mas se prepara pra ficar revoltadíssimo, como eu já estou.
E eu sei o que vem por aí. Já tô puta. Hum. E eu já tive tempo de me acalmar. Ai. Algumas semanas depois de voltar para Nova York, o Dr. Crippen acionou seus contatos dos tempos de hospital, alegando que sua esposa precisava de uma ovariectomia Ah! para curar suas supostas cólicas menstruais. Filho da puta. Eu não acredito que É, ele fez isso. é, Filho da é, puta. Ah! é. Renata. E, gente, vale ressaltar que, muito embora esse procedimento fosse usado naquela época para curar algumas doenças relacionadas ao sistema reprodutor feminino, ele não era recomendado para o tratamento de cólica, tá? Mesmo para não dar nem para argumentar que naquela época isso era um procedimento padrão. Não era. Tá. Vale ressaltar também que as irmãs da Cora se viram surpresas quando descobriram que ela ia passar por esse procedimento, porque elas comentaram que a Cora nunca tinha reclamado de cólicas intensas antes. Puta que pariu, É. velho. Eu gosto de acreditar que se esse caso tivesse acontecido hoje, essa situação teria tido um desfecho bem diferente. Eu vou deixar isso para vocês decidirem. Mas naquela época não tinha muito que a Cora pudesse fazer para lutar contra a determinação do marido médico que alegava que ela tinha um diagnóstico e precisava de uma operação. De maneira que a Cora se viu submetida a uma cirurgia desnecessária que a deixou incapaz de realizar o sonho de ter filhos quando mal acabava de chegar aos 20 anos. Puta que pariu, velho. É. Que violência do caralho. Que homem horrível. Sim. Só separa, velho. Só larga a sua família. Foda-se. Você já largou todo mundo. É. Foda-se. Por que que você precisa dessa mulher do seu lado se você não quer ter filho? Você vai fazer ela passar por essa violência toda. Eu acho que é um pouco de prazer sádico. Com certeza. Pensa no que ele fez com a Charlotte. Com certeza. É sadismo puro, é uma violência terrível. O sonho dela era ser mãe. E aí você vê, né, com a Charlotte, no começo, quando eu vi o que ele fez com a Charlotte, eu achava que podia ser um caso de Munchausen by proxy, Uhum. sabe? Agora, o que eu acho foi que ele aprendeu com o caso da Charlotte que era melhor você, entre aspas, cortar o mal pela raiz, para não ter a discussão do. Porque ele acabou matando a Charlotte supostamente, tá, gente? Ele acabou tirando a vida da Charlotte em um procedimento de aborto que não deu certo, né? Em teoria, a gente não E agora sabe. ele tá destruindo o corpo de uma menina de 20 anos porque ele não quer ter filho. O sonho da vida dela é ter filho. Sim, Nossa, gente, que violência. É uma sim, violência. Sabe por que que é uma violência íntima? é. É tão dentro de você, sabe? Mas ele faz isso, você vê, é um padrão com todas as esposas dele. Que horror. Eu fico me perguntando se ele não decidiu propor essa operação, porque como a Charlotte discutia com ele, se ele não deve ter pensado que a Cora ia começar a discutir também. Uhum. E terminado o procedimento, que hoje já é um procedimento bem agressivo, na época era considerado uma cirurgia muito arriscada. Ela precisou ficar 1 mês acamada, de cama, sem sair da cama, e outros tantos meses se recuperando em casa. Ela nunca se recuperou totalmente dessa cirurgia, nem física nem mentalmente. 20 anos de idade, meu Deus do céu. Suas irmãs relataram que nos primeiros anos depois do procedimento, ela tinha crises de choro sempre que alguém comentava sobre uma emergência ou procedimento médico e sempre que alguém perguntava para ela quando ela e o marido planejavam ter filhos. Ai, gente. Levaria alguns anos para Cora realmente compreender o que tinha sido feito com ela. Ainda assim, mesmo que ela não se desse conta naquele momento, começava ali a primeira gota de rancor do que um dia viria a se tornar uma enxurrada de ódio. Mas depois a gente vai falar disso mais pra frente. Enquanto a Cora se recuperava, o Dr. Crippen conseguiu um emprego em uma empresa chamada Dr. Munyon's Homeopathic Home Remedies, uma rede de venda de medicamentos homeopáticos criada por um publicitário chamado James M. Munyon, no início dos anos 1890, que usava slogans como "um remédio Munyon para cada doença" e "os remédios mais conhecidos por mais de um quarto de século".
Eu não vou entrar aqui na discussão sobre a eficiência de tratamento homeopático, tá? Independente de você defender ou não a homeopatia, essa empresa era shady. De acordo com um artigo publicado no site do Smithsonian Museum, depois da aprovação da Lei de Alimentos e Medicamentos Puros, sancionada em 1906, a Dr. Munion's Homeopathic Home Remedies foi alvo de uma investigação federal que exigiu que a empresa removesse a palavra cura de todos os seus rótulos, Claro. porque não tinha nenhuma evidência científica que comprovasse a efetividade desses remédios. Tipo, essa empresa ela foi amplamente desmascarada. Basicamente, a empresa foi alvo, tipo, de uma grande investigação que fez com que ela fosse meio cancelada, assim, apresentou uma grande crise depois disso. Que bom. Então, o primeiro emprego do Dr. Crippen na empresa foi como médico residente. O trabalho consistia basicamente em ler cartas de pacientes e responder essas cartas com uma receita homeopática correspondente e fazer algumas consultas em lojas especializadas da rede. Sabe, tipo... Gente, eu vou dar uma analogia meio tosca, assim, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Algumas óticas que elas te dão o exame de vista, era meio que um esquema parecido. Você ia nessa loja de homeopatia e você ganhava consulta com o médico e o médico te receitava um dos tratamentos dessa empresa. Ah, tá. Então, ele começou, o primeiro emprego dele nessa rede era fazendo isso. Ele respondia, eles tinham um esquema também que você podia mandar carta para a central deles e essa carta era respondida com uma receita de homeopatia e um receituário falando quantas vezes você vai tomar por dia, tipo uma cartinha resposta e uma receita, Tá. basicamente. Então, ele começou fazendo isso e aos poucos ele foi crescendo na companhia, passando a atuar primeiro como vendedor ele passou de médico para vendedor das homeopatia e depois ele foi assumindo posições de liderança em vendas. A natureza inquieta e meio shade dele combinou perfeitamente com essa nova rotina, porque ele estava sempre em movimento, primeiro vendendo novos remédios homeopáticos em diferentes cidades, depois supervisionando a inauguração de novas lojas em diferentes lugares. Em certa ocasião, ele foi convidado pelo próprio James Munion para supervisionar a chegada da marca ao Canadá. E passou quase um mês no país sozinho. Porque a Cora, que ainda estava sofrendo os efeitos da retirada de seus ovários, estava sem condições e sem interesse de viajar com ele. A chegada da Dr. Munion's Homeopathic Home Remedies para o Canadá foi um sucesso tão grande que o Dr. Crippen foi convidado a supervisionar a chegada da marca à Europa, com a abertura das primeiras lojas em Londres. E junto com essa tarefa veio uma promoção. Ele seria o responsável pelas operações da empresa no Reino Unido. Uma posição que ele aceitou com a pompa de costume. Dessa vez, a Cora foi com ele e, em 1897, os Crippen chegam à Europa. Ai, meu Deus. A Cora Crippen enxergou a mudança como uma oportunidade de se reinventar, que era uma coisa que ela gostava muito de fazer, né? Visto que ela já mudou de nome. Ela começou 3 como vezes. Cunigunde. Por quê? Ela pensou que em Londres ninguém sabia pelo que ela tinha passado de cirurgia. Claro. Então, que lá ela podia ser quem ela quisesse e ela decidiu que se o sonho dela de ter uma família grande não poderia se concretizar, era chegado o momento dela realizar o sonho dela de se tornar uma performer famosa. Certo. Apoio. Sim. E com o cargo novo, a vida financeira dos Crippen estava melhor do que nunca. Então, o que ela pensou? Já que fizeram isso comigo, né? Já que esse senhor fez isso comigo, o dinheiro desse senhor também será usado para promover a minha nova carreira. Ótimo. A Cora muda, então, mais uma vez de nome para Belle Elmore. Bellamore. Belle, tipo de... Bell. Seria meio... De Belle, Southern Bell. É. de Belle, Southern Belle. Elmore, eu acho que é meio que amore, só que escrito errado. Elmore. Enfim. Bell Elmore. Belle Elmore. Ah, eu achei chique. Eu achei Belle fancy. Elmore. Bell Elmore. Sim. Bell Elmore. E junto com esse nome, Belle Elmore, ela adotou uma estética, uma coisa meio Kardashian do século XIX.
Ela começou a adotar uma estética mais de ostentação, sabe aquela coisa bem Southern Belle? Uhum, Porque ela tava, né? Ela era uma americana em Londres. Então ela sim. começou a comprar casacos de pele, vestidos brilhantes, uma coisa bem assim, bem diva, bem Mariah. Bem brega. Isso. Aquela coisa bem mesmo, bem chamativa, uma estética bem Belle Époque, sabe? Belle Époque, Uhum. uma coisa bem. Então, além de gastar muito com essas roupas, né, com os casacos, com os vestidos, com os sapatos, com as luvas, com os chapéus, ela também investiu em mais aulas de canto. Ah, isso é bom. Ela evoluiu no craft dela. Ela nunca viria a ser um talento, gente. Não teve muito jeito, assim. Mas Tá. ela conseguiu chegar no máximo, sei lá, é difícil. Ela chegou ali numa Olivia Rodrigo. Não é a Mariah ainda, mas ela tá crescendo. É, é. Talento ela podia não ter, mas ela era uma pessoa dedicada. Não dá pra dizer que ela não era dedicada. Tá. Porque ela passava os dias fazendo contatos em music halls e salões diversos em Londres. Ela ficava indo nesses lugares com seus retratos profissionais, que na época custavam uma fortuna, né? Sim. Hoje em dia já não é um negócio barato, mas naquela época, tipo, que a fotografia era um negócio super recente, né? Então ela chegava, ela distribuía os retratos dela, ela vendia o peixe dela, ela era carismática, então ela fez muitos amigos. Hum. Porque ela tinha uma natureza muito amigável e muito bubbly, que foi uma coisa que meio que deu uma desarmada na cena artística europeia. Bubbly é aquela coisa carismática, simpática, Sim, felizinha, leve, alegrinha. feliz. É, aquela coisa que todo mundo quer estar do lado dela. Sim, exatamente. Então, assim, ela podia não ter muito talento, mas ela fez muitos amigos. Tá. E, a princípio, ela buscou se tornar uma cantora de ópera. Uh, ok. Então, só que Ela foi, logo ela. ela foi É, logo pra Olimpíada, né? Ela começou a jogar vôlei exato, ontem, ela falou, vou pras Olimpíadas, entendeu? Esse é meu é, lugar. Tá bom. é. Então, logo ela viu que não ia rolar. Realmente, ela falou que ela viu que a posição exigia qualificações e conexões de que ela não dispunha. Sim. Falou, tipo, não, isso não dá. Ela acabou, então, se contentando em algumas participações em alguns espetáculos em salões e music halls. O suficiente para ela conseguir uma certa reputação no meio artístico. Uhum. A ponto dela ser nomeada tesoureira do Sindicato das Mulheres dos Music Halls. Olha, chique. Então ela tinha uma certa reputação, mas essa certa reputação estava muito longe de ser do reconhecimento como a celebridade que ela sabia que ela nasceu para ser, sabe? É. Nas palavras de um amigo dessa época, ele fala: Belle tinha uma carência de fama, de adoração e de bajulação. Ai. Eu acho que eu fico com pena, com bastante pena dela, porque eu acho que ela teve uma coisa que ela considerava muito primordial tirado dela, porque ela falava que uma Sim, casa só é feliz com barulho de crianças nela, e sim. eu acho que ela precisava muito ouvir de alguém que ela que tudo bem, que ela não era menos que ninguém por conta do que aconteceu com Que ela ela. era adorada mesmo assim. Que Exatamente. ela era respeitada mesmo Que assim. essa coisa horrível não definia quem ela era, sabe? Eu acho que ela Sim. precisava ouvir isso. Não, e ela claramente não tinha atenção positiva do marido, né? Que era um Não, embuste total. não tinha. Então, tá, ela devia ser uma É. pessoa meio solitária até no casamento Sim. dela. E ela Não, queria. total. E ela queria a fama, a bajulação, ela queria atenção, ela queria que alguém reconhecesse ela por algo mais do que mãe, porque mãe ela não podia ser agora. É, Ai, que é, triste. sim. Tadinha. E, estranhamente, nesse período da vida dela, quando ela tava, tipo, hustling, Uhum. correndo atrás, né, tentando fazer a carreira dela no meio artístico, o Dr. Crippen estava determinado a ajudá-la nessa empreitada. E passou a dedicar todo o tempo livre dele para agenciá-la. Uh, eu não confio nesse homem. Por que que ele quer agenciar Não, ela? não, ele não era muito bom mesmo. Pelo que eu vi, ele realmente não era muito bom nesse trampo. Era um negócio que, assim, sabe uma pessoa que ela. Uma pessoa narcisista que ela acha que, tipo, ele deve ter visto que ela começou a crescer e ele queria que o mérito do crescimento dela fosse dele de alguma Sim. forma? Não, eu sei como te tornar uma estrela. Confia em mim.
E também é uma forma de controle, né, ele queria saber onde que Sim. ela estava, com quem estava, o que estava fazendo o tempo todo. E aí, é isso, ele começou a usar todo o tempo livre dele pra agenciá-la, entre aspas. E assim, gente, nessa época ele tava com um bom salário, sabe? Ele poderia. Não era sobre o dinheiro, não era tipo, nossa, eu vou economizar. Era Controle. tipo. Não, e ele queria ser conhecido na noite europeia como o agente de uma cantora famosa. Tinha isso também, tinha esse fator. Ele não queria ser conhecido como o marido dela quando eles saíam juntos. Ah, porque ela era só uma cantora de cabaré? Ele queria ser o chefe dela quando eles estavam juntos no rolê, sabe? Que homem insuportável. É, ele é péssimo. Só que aí o que aconteceu, né? Ele tinha um cargo importante, ele era o representante da marca no Reino Unido. Só que, questão, sei lá, sabe, eu acho que é bem aquele lance da pessoa narcisista que ela não enxerga que ela está fazendo um trabalho porco. Sim. O que aconteceu é que ele começou a trabalhar como agente no horário em que ele devia estar trabalhando para Dr. Munion's Homeopathic Home Remedies. E ele acabou sendo demitido de sua posição 2 anos depois de chegar à Inglaterra, em 1899. Ele, então, por algum tempo, o salário da Belle com os trabalhos dela e como tesoureira do sindicato foi o que sustentou eles. Mas algum tempo depois, não foi por muito tempo, porque logo ele assumiu um cargo de gestor no Drouet Institute for the Deaf, que era um estabelecimento que se vendia como um espaço de tratamento para pessoas com deficiência auditiva, mas que de fato nada mais era do que um grande scam. Uma grande picaretagem. Eita, Léa. De acordo com o artigo Uma Camisa de Cor Surpreendente, o Instituto Drouet e o Dr. Crippen, publicado em 2013 pelo Dominic W. Stiles. Aí vou pegar o trecho do artigo, tá? O homem por trás do Instituto Drouet em Londres era o fraudador J. H. Nicholson, que foi preso em 1902. O médico francês Drouet, que emprestou seu nome à empresa, era um obscuro clínico geral em Paris que morreu de alcoolismo. Henry Labouchere, jornalista e político, fez uma campanha contra o suposto Instituto Drouet, no jornal The Truth. Em um processo por difamação em 1904, consta: muita luz foi lançada sobre o Instituto Drouet e o Lorde-Chefe de Justiça Matthew o descreveu como uma instituição vergonhosa mantida para fins indignos por meios desonrosos. Desde então, a farsa desapareceu, embora tenha havido uma tentativa de reiniciar o negócio sob outro nome. Foi nesse trambique que o Dr. Creepy foi trabalhar. Merecido, merecido. Pois é. Caiu Você como percebe que uma vai ficando cada luva. vez pior, né? Ele É. vai indo cada vez... Mas assim, ele tá encontrando a turma dele. É isso mesmo. Gente picareta, podre e medíocre. Que É nem isso. ele. Sim. E graças a esse novo trambique do Dr. Crippen e dos trabalhos conseguidos pela Belle, o casal conseguiu dinheiro suficiente para se mudar para uma casa espaçosa no número 39 da Hilldrop Crescent, em Holloway, um bairro localizado ao norte de Londres, que também funcionaria como agência da Belle Elmore. Ter espaço adicional para o business não era o único motivo da mudança. A Belle passou a exigir que ela e o marido dormissem em quartos separados. E vale ressaltar que, muito embora essa fase do casamento deles tenha sido de muita parceria no âmbito profissional, ele realmente... Ele não era muito bom nisso, mas ele investiu tempo, que era o que ela queria dele, sabe? A atenção dele era o que ela queria, né? Sim. Então, existia essa parceria no âmbito profissional, mas no aspecto sexual, a vida íntima do casal não existia. Tá. Bom pra ela. Porque como se não bastasse, segundo Hawley, a Belle, entre aspas, não se interessava por essas coisas de sexo desde sua operação. Por que será, né? Por que será que ela não tá mais interessada numa pessoa que cometeu uma violência extrema contra ela? Que estranho, né? Mulher é tão estranha. É. Mulher não gosta de sexo, né? Pois é. Então, pois é, deve ser isso. Sim. Para os íntimos, a Belle confessou que ela sentia vergonha da sua cicatriz. Tadinha. E que alguma coisa na operação fez com que ela tivesse desconforto durante relações sexuais. Ai, que tadinha. A esperança do casal alugando aquela casa grande era que a carreira da Belle fosse decolar. O que acabou não acontecendo.
Mas eles não queriam perder a casa, porque perder a casa equivaleria a perder o status, né? De Claro. morar em Holloway, olha onde nós estamos, aqui, enfim. Então, para manter a propriedade, eles passaram a alugar alguns dos quartos como uma espécie de pensão, que foi inclusive o que a Andressa, a mãe dele, tinha feito Sim. quando o Myron sumia, né? Então, era um estilo, né, de vida, assim, de alugar e tal, com o qual ele estava acostumado, ele meio que entendia um pouco do negócio. Uhum. E em 1907, a Belle começou um relacionamento com um dos seus inquilinos. Bom pra ela. Bom pra ela. Um músico cujo nome se perdeu na história, a gente não sabe o nome desse cara. Mas segundo esse homem, que viria a ser procurado pelas autoridades mais tarde, a relação era romântica, mas não sexual, porque a Belle possuía o que ele chamou de algumas limitações em relação ao sexo. A gente imagina que seja, né, por conta Da cirurgia. Ele alegou também que o Dr. Crippen não só sabia do relacionamento, tendo inclusive estado na casa em algumas ocasiões, né, em que ele e a Belle estavam juntos, como também fazia o possível para tratá-lo, para tratar esse homem, né, de maneira polida e agradável. Ok. Mais tarde, o Dr. Crippen viria a dizer que ele e a Belle já não eram mais fisicamente íntimos desde 1907. Eu acho que ela deve ter. Eu acho que não é coincidência ter sido bem quando esse inquilino entrou aí na vida dela. Tá. Eu imagino que você já deva ter uma ideia por que que ele aceitou o caso extraconjugal da Belle com tanta naturalidade, né? Sim. É porque desde 1905, o mesmo ano em que eles decidiram ter quartos separados, o Dr. Crippen vinha mantendo um relacionamento extraconjugal com sua datilógrafa, Claro. uma mulher chamada Ethel Neve, ou Ethel Leneve, como ela gostava de se auto-intitular. Todo mundo gosta de mudar de nome, né? É isso que eu tô falando. Ninguém mais respeita o cartório, né? É. Todo mundo agora muda de nome. Agora meu nome é esse. Me É. chame disso. Sim. A gente não E o sabe... povo hoje em dia tem problema com pronome. Assim, amados. Esse povo aí de 1900 e bolinha, tá todo mundo mudando de nome e a gente tem que aceitar. Assim, tipo, ai, meu nome agora é Bela, Bela, Belulu. E agora você tem que chamar a pessoa de Bela, Lulu. E daí o tempo inteiro ela tá mudando. Mas a coitada da trans não pode mudar de nome porque ela, ai, nunca vai ser uma mulher. Poxa, a gente acha que mudar de nome, de mudar de pronome é uma coisa super nova. Não E daí é? tem esse povo velho, Belulu. Esse é meu nome agora, me chama disso. Eu não sei por que E todo mundo tem que aceitar e meter o louco. Ok, dona Belulu. Também não sei. Eu não sei por que que ela trocou. Porque você vê, a Cora mudou pra Belle Elmore, a Ethel Neve mudou pra Ethel Leneve. Eu acho que lá no Reino Unido naquela época devia estar na moda você usar uns nomes mais afrancesados, né? Mais latinizados. Provavelmente. Uma coisa mais, Ah, mais chique, sim. mais boêmia. Eu acho que é por conta disso, mano. A gente não sabe até que ponto a Belle sabia do relacionamento do Dr. Crippen com a Ethel. Então, a gente só pode especular, né? Mas provavelmente, é o que tudo indica, a exigência dela de dormir em quartos separados tem alguma relação com... Tá. Basicamente, no ano que eles alugaram a casa para dormir em quartos separados, foi o ano em que ele começou o relacionamento com a Ethel. Belulu. E o ano em que eles pararam de ter relações sexuais, ele e a Belle, foi no ano em que ela começou o relacionamento com o inquilino. E, gente, é um negócio tão, tão bizarro, porque quando eles começaram o relacionamento, a Ethel e o Dr. Crippen, a Ethel tinha só 22 anos. Também, você vê que ele tem um padrão ainda. Então, ele gosta de destruir vidas novas. E a Ethel era total e completamente fascinada pela Belle. Na cabeça da Ethel, a Belle era uma celebridade. Então, ela meio que... A gente não sabe, né? É uma coisa meio que a gente só consegue especular mesmo, que a gente não tem tanto detalhe. Mas pelo que a gente sabe do caso, ela meio que se envolveu com o Dr. Crippen meio que pra ser a menina que pegou o marido da Belle Elmore. Era Da mais sobre a celebridade. Belle do que sobre ele. Sim, Faz sentido? faz. Bom, aos trancos e barrancos e trambiques a vida foi seguindo, né? A Belle acabou terminando o relacionamento com o músico se mudou da casa, mas eles continuaram amigos e se viam com frequência. Porque pelo que todo mundo fala, a Belle era muito simpática, então ficou tudo bem.
O Dr. Crippen, por sua vez, começou a chamar a Ethel de wife e esposinha, né? Tipo, mulherzinha, minha Sim. esposinha, minha mulherzinha. E ele prometia casamento pra ela, mesmo que ele... Ainda era casado com a Bel. Tudo bem. Em 31 de janeiro de 1910, o casal no caso, né, o Hawley e a Belle, né, o Dr. Crippen e a esposa, fez um jantar para um casal de amigos, o Paul e a Clara Martinetti. O evento transcorreu de forma agradável, exceto por um incidente. De acordo com o Paul Martinetti, em determinado momento da festa, ele pediu para usar o banheiro. O Dr. Crippen falou para ele onde ficava o banheiro, mas não foi com ele. O que a Belle considerou uma falta de educação, e a Belle repreendeu ele na frente de todo mundo. Tipo, ai, não, por que você não vai com Ai. ele lá em cima? E isso era considerado extremamente indelicado na sociedade britânica daquela época. Hum. A ponto deles lembrarem que isso aconteceu, né? Oh my God. Meu Deus! Põe a mão nas pérolas. Você viu como esta americana tratou o seu Meu marido? Deus! Foi tipo isso. E aí, enfim, mas foi só isso, foi um negócio que assim, foi assim, um tema de fofoca, sabe? Tipo, nossa, você viu o jeito que ela falou com ele? Enfim. Foi assim, foi um negócio que eles comentaram depois, mas não foi um negócio que foi sério ao ponto, tipo, da festa acabar ali mesmo, sabe? Tá. Porque eles ficaram mais um tempo, eles foram embora perto da 1 da manhã, do dia seguinte já, 1º de fevereiro, né? Então eles ficaram várias horas lá. E no dia seguinte não tinha nem sinal da Belle. Essa foi a última vez em que ela foi vista, assim, comprovadamente. Mano. E assim, gente, a Belle Elmore pode não ter sido uma grande estrela, mas ela fez muitos amigos. Que logo começaram a bater na porta da casa dos Crippen perguntando por ela. Meu E Deus. a resposta do Dr. Crippen variava. Às vezes ele falava que ela tinha voltado para os Estados Unidos por algumas semanas. Às vezes ele falava que ela tinha fugido com um dos amantes, entre as palavras dele. Outras vezes ele falava que ela tinha ido para os Estados Unidos e morrido ali. E a situação, que já era suspeita, se agravou quando, em meados de julho daquele mesmo ano, a Ethel passou a ser vista andando de braços dados com o Dr. Crippen, usando as roupas e as joias da Belle. Olha como a nossa história... Nossa. Talaricou a talarica, gente. E assim, gente, quando as amigas da Belle Nossa. viram a Ethel usando as roupas e as joias dela, elas foram direto na Scotland Yard. É óbvio. Se eu vejo qualquer pessoa usando sua roupa, eu acho que eu não vou nem na Scotland Yard. Eu vou meter a pessoa embaixo de um yard. Eu vou matar essa pessoa. Nossa, as roupas e as joias, né? Muito... É muito desrespeitoso. Não basta ser talarica, tem que ser desaforada. É isso mesmo. É porque também naquela época uma blusa custava 30 mil reais, né? Sim. Era aquela blusa que você comprava quando você tinha 20 anos e sua filha ia usar depois da sua morte, porque a blusa Sim. durava pra sempre. Então eu entendo, mas assim, gente. Não, e assim, frequentando, porque lembra, o lance da Ethel é que ela era fãzinha da Belle. Então, ela queria, tipo, que todo mundo visse que ela estava, tipo, fantasiada, entre aspas, da pessoa que ela admirava, né? Então, além de tudo, ela não só vestiu as roupas da mulher que ela admirava, colocou as joias, como ela queria aparecer em tudo quanto era lugar. Ela estava Nossa. desfilando, sabe? É muita mão que balança o berço. E nisso, o inspetor da Scotland Yard, Walter Deal, foi para a residência do casal Crippen fazer algumas perguntas. E chegando lá, a Ethel inclusive abriu a porta para ele, tá? Ela já tinha se mudado para o número 39 da Hilldrop Crescent. Durante a conversa com a Scotland Yard, o Dr. Crippen afirmou que a Belle estava nos Estados Unidos, para onde tinha fugido com seu amante e antigo inquilino. Aquele cara, ele jogou no do cara. Tá. Esse inquilino, né, ele também foi procurado pela polícia e ele negou qualquer envolvimento na situação. Foi nesse momento, inclusive, que ele falou que o relacionamento deles foi romântico, mas não foi sexual, porque ele fala mais ou menos que não foi sexual porque não foi possível, não tinha como ser sexual. Putz. E ele também deu alguns insights sobre o relacionamento estranho entre a Belle e o Dr. Crippen. Foi ele que contou, né,
que o Dr. Crippen sabia de tudo, que inclusive já tinha aparecido na casa algumas vezes que eles estavam juntos, que sempre foi muito solícito com ele, muito educado, que ele achava esquisito essa normalidade, né? Então, muito do que a gente sabe do quão estranho era o relacionamento dos dois, a gente sabe por conta desse depoimento. Então, beleza. Basicamente, o que a polícia fez? A polícia falou com o Dr. Crippen, o Dr. Crippen falou, ela fugiu com o amante, a polícia foi falar com o amante que não tinha fugido, estava ali, falou que não via ela há algum tempo já. A polícia voltou, então, para o Dr. Crippen para fazer mais perguntas, mas quando eles chegaram lá, o Dr. Crippen já tinha sumido na neblina, mais uma vez. Meu Deus. A casa passou por uma busca e no quarto dia de busca, os investigadores descobriram restos mortais escondidos sob o depósito de carvão do porão. Nossa. O corpo encontrado estava sem cabeça, sem braços, sem pernas, sem os seios e sem genitais. Enrolado em uma camisa de pijama masculina, tendo que ser reconhecido pela cicatriz no abdômen. Meu Deus do céu. Tratava-se de Cora Crippen, também conhecido como Belle Elmore, né? As demais partes do seu corpo nunca viriam a ser encontradas. Uma análise pericial revelou que o corpo continha traços de um anestésico chamado scopolamine, que foi vendido pro Crippen alguns dias antes do jantar com os Martinetti. Ah, ou seja, ele tava só esperando a hora mesmo, não foi o estopim, não foi ela ser grosseira com ele na festa. Então, às vezes, é que a gente não sabe o que ele estava fazendo também naquele trampo picareta dele, né? Não sei se ele usava esse anestésico para alguma coisa, não sei se ele atendia em casa, não sei se ele ainda fazia aquele tipo de procedimento clandestino, tá. né? Às vezes era um remédio que ele já tinha e aquele momento foi a gota d'água. A gente não sabe, a gente realmente não sabe. Tá. Começou, então, uma verdadeira caçada policial. Como a gente comenta na parte 1, esse foi um dos primeiros crimes midiáticos da história. Tipo, um dos primeiros crimes que, enquanto ia acontecendo, a galera ia acompanhando no jornal, sabe? E uma das pessoas que acompanhou esse caso pelos jornais, né? Porque nessa altura do campeonato, os retratos do Holly e da Ethel estavam estampados, tipo, em periódicos da Europa inteira, né? Mas, enfim, uma das pessoas que acompanhou esse caso pelos jornais, então, foi o capitão do navio Montrose, que fazia o trajeto da Antuérpia para o Canadá. E beleza, então assim, o capitão tava vendo essa fofoca, nessa notícia desse crime, falando, meu Deus, olha esse crime e tal. Enquanto ele tava vendo sobre esse crime, uma outra fofoca chegou aos ouvidos dele. Falaram pra ele, você viu o Sr. Robinson? E ele, não, o que tem o Sr. Robinson? E aí a tripulação comentou com ele, né, sobre um homem de meia idade chamado Sr. Robinson, que embarcou na primeira classe, levando o filho adolescente com ele, só que ele não parava de alisar essa criança. E aí tava todo mundo assim, gente, o que esse homem tá fazendo alisando essa criança? E teve tanto burburinho que virou meio que uma fofoca do navio. E a criança? E eles falando, gente, olha lá, você tá vendo? Olha lá o velho da primeira classe alisando a criança. E o capitão falou, gente, eu preciso ver. Aí o capitão foi checar a situação com os próprios olhos pra ver se era o caso dele chamar a polícia, se ele tinha... E aí, quando ele viu a dupla, ele reconheceu o Dr. Crippen pelos retratos dos jornais. E a criança era Ethel. Sim. E aí, mas na hora ele não reconheceu a Ethel na hora, né? Mas ele reconheceu o Dr. Crippen e aí ele acionou os donos do barco através de um telégrafo recém-instalado no navio. Gente, eu fiquei assim, empolgada com o fato dele estar alisando a criança, porque eu tinha entendido que era Ethel, tá? Não é porque eu acho o máximo a pessoa tá alisando uma criança. Ninguém acha o máximo nenhuma criança ser alisada. É que eu tava mostrando empolgação, porque na hora eu entendi que era ele e a Ethel. Sim. Vestida de menino. Sim. Pelo amor de Deus, não vou começar, a Natália acha o máximo. Não. Nossa, a Natália ficou empolgada com a pedofilia toda. Não foi nada gente, disso, não pelo era. amor de Deus. Pelo amor de Deus, me entendam direito. Imagina, o Dr. Crippen não queria, detestava a criança, ele não escolheu esse momento pra ser pai, sabe? Na hora eu entendi que o Dr. Robson não era o Dr. Robson e que o filho adolescente era a Ethel vestida de homem. Eu entendi na hora isso, entendeu? Por isso que eu fiquei empolgada com essa situação toda.
A gente tá com muito medo de ser cancelado. Não, é porque eu fiquei tão empolgada com ele alisando a criança, a pessoa deve achar assim, nossa, a Natália, o que deu nela hoje? O que deu nela hoje? O que ela bebeu? Mas não, é porque eu entendi a história. E muito que bem. E, assim, e ele reconheceu o Dr. Creepen, mesmo que o Dr. Creepen tivesse... o Dr. Creepen, vocês vão ver nas fotos que a gente vai postar do caso, ele tinha um bigode bem característico. Ele tinha raspado o bigode, tava tentando deixar crescer uma barba. Mesmo assim, o capitão do navio reconheceu ele, dos jornais que ele estava acompanhando esse caso loucamente. Então, como eu comentei, ele acionou os donos do barco através de um telégrafo recém-instalado no navio, e os donos do barco informaram a Scotland Yard. Nice. Nisso, o inspetor, né, o Walter Dill, que estava interrogando as pessoas e tal, que voltou para falar com o Dr. Creepen e viu que ele tinha fugido, né? Ele se colocou no encalço do Creepen a bordo do Laurentic, que era um navio que estava indo para o Canadá mais rápido que o navio que o Dr. Creepen pegou. Foi uma coisa meio corrida maluca. Ele entrou no barco mais rápido. Gente, o Dr. Creepen foi preso ao desembarcar em Quebec, juntamente com a Ethel, né, que como a gente já comentou, tinha se vestido de menina adolescente para fugir do país sem ser notada. E assim, o momento da prisão foi épico, porque antes que o Creepen pudesse sair, o capitão do navio se aproximou dele e da Ethel, fingindo que não reconheceu eles, e falou para eles que, como eles tinham viajado de primeira classe, eles pareciam ser muito ilustres, eles tinham sido convidados para conhecer a tripulação. E por conta da bajulação toda, eles aceitaram. Ai, que burros. E aí, quando eles chegaram na cabine, nas dependências dos funcionários, eles se depararam com o inspetor Dill vestindo um chapéuzinho de piloto. O inspetor tirou o chapéu para, cumprimentar, né? E disse, bom dia, Dr. Creepen. Você sabe quem eu sou? Meu nome é Inspetor Dill, da Scotland Yard. Cara, isso parece uma cena do filme da Pantera Cor-de-Rosa. Sim. E depois de uma pausa, o Dr. Creepen teria visto a situação, ficado quieto um pouco. E ele teria respondido, graças a Deus, acabou. O suspense foi demais pra mim, eu já não aguentava mais. E a Ethel lá, eu não sei do que você tá falando, eu sou só um menino. Não hablo inglês. E aí, meu chapa? Não falo, nem converso, eu não sei nem que língua esse povo tá falando. Eu sou apenas um menino, eu sou um menino francês das ruas de Paris. Sim. Nem entendi o que vocês estão discutindo aí. Ai, gente, pois bem. A dupla foi levada de volta ao Reino Unido e julgada em outubro daquele mesmo ano. Essa foi a primeira vez na história criminal do Reino Unido que um criminoso foi pego com auxílio de um telégrafo. Ah, nice. Sim. Telégrafo fazendo história. Olha só. Telégrafos já foram topíssimos. Já foram topíssimos. A defesa do Creepen declarou que o médico era inocente e que aquele corpo provavelmente pertencia a uma outra vítima de assassinato que foi deixada no porão antes dos Creepen se mudarem para a propriedade. A promotoria, por sua vez, apresentou o torso com a cicatriz na região abdominal, a camisa de pijama que era do Creepen e os testemunhos de diversos amigos da Belle que viram a Ethel usando as joias e as roupas dela. Que homem ridículo. Ele, além de filho da puta, de desgraçado, de nojento, ele é ridículo. Ele é burro. O júri levou exatos 27 minutos para considerar Hawley Creepen culpado pelo assassinato de Belle Elmore. Ethel, por sua vez, foi acusada apenas de cumplicidade posterior ao crime por aceitar fugir com o Creepen sabendo que ele era procurado. Mas ela acabou sendo absolvida. Oi? Porque nunca foi possível comprovar seu real envolvimento no caso. Ela negou saber de qualquer coisa e alegou só ter se mudado para casa da Belle depois que o Creepen ter falado para ela que ele foi abandonado. Nunca foi possível provar que ela não era um menino francês das ruas de Paris. É isso. Hawley Harvey Creepen foi enforcado na London's Pentonville Prison às 9 da manhã do dia 23 de novembro de 1910. Ele tinha 48 anos e antes da sua sentença ser levada a cabo, ele tentou tirar a própria vida usando o vidro das lentes quebradas dos óculos, sem sucesso.
Ah, que bom. Seu último pedido foi para levar consigo uma foto da Ethel e algumas das cartas que ela lhe escrevera, o que lhe foi concedido, Ai, que romântico que ele é. Ai, né? ai, que amoroso. Ai, como esse homem insuportável, Renata. Eu peguei um bode desse homem. Ele é Nossa um Dr. Creepy Senhora. mesmo. Que homem insuportável, que homem horrível. É. De acordo com seu carrasco, um homem de Yorkshire chamado John Ellis, Creepy me pareceu um sujeito muito agradável. Se você não for Sim. casado com ele deve ser Pois é. agradabilíssimo. O Dr. Creepy estava sorrindo quando o capuz foi colocado em sua cabeça. Minutos depois, ele deixou de existir. Seu corpo foi enterrado dentro da própria prisão. Depois desse incidente, a Ethel Leneve se mudou para Toronto, onde trabalhou alguns anos como datilógrafa até a poeira baixar e seu nome ser substituído nas manchetes dos jornais pelo de algum escândalo mais recente. Ela voltou para Londres usando o nome Ethel Harvey. Trocou de nome de novo. Ninguém tá satisfeito com a identidade. Não. E logo ela começou a trabalhar como datilógrafa em uma loja de móveis, onde ela conheceu um escrituário chamado Stanley Smith. Os dois se casaram em 1915 e se mudaram para uma casa no subúrbio de Croydon, ao sul de Londres, onde tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Ethel se tornou uma mulher descrita como reservada e pouco afetuosa. Assim, você pode culpar ela depois de tudo que ela passou na mão daquele outro lá? Vai saber o que ela também não passou, entendeu? Depois de ter experiência com ele, acho que ela se tornou, quer saber? Não vale a pena, o afeto não vale a pena. Sim. Ela faleceu de causas naturais em 1967, aos 84 anos, e seus filhos só viriam a descobrir que ela foi Ethel Leneve, a infame amante do Dr. Creepy, mais de uma década mais tarde da morte dela, depois da morte dela. No início da década de 80, quando eles foram localizados por um autor de livros de true crime interessado em entrevistá-los. Meu Deus, ela conseguiu acabar, esconder a identidade dela da própria família. Eles não sabiam. Em 1981, um nobre britânico chamado Sir Hugh Rees Hunting alegou ter feito amizade com Ethel Leneve em 1930, em uma viagem à Austrália. E ele disse que ela lhe confessou que o Dr. Crippen assassinou a esposa quando ele descobriu que ela tinha sífilis. Mas essa história nunca foi comprovada. Como que ela tinha sífilis se ela não fazia mais sexo? Pois Só é. se ele mesmo passou pra ela. Pois é. Eu acho isso extremamente improvável, até porque o Dr. Crippen nunca assumiu diretamente a autoria do crime e na última carta que ele escreveu para Ethel, horas antes dele ser executado, ele disse: "Face a face com Deus, acredito que os fatos virão à tona para provar minha inocência." Consequentemente, me parece bem pouco provável que ele tenha confessado qualquer coisa a ela. Ai, como ele é insuportável. Vale ressaltar também que a Ethel era extremamente reservada e que ela não revelou a verdadeira identidade dela nem para os filhos. Eu acho bem improvável que ela fosse se abrir com um aleatório numa viagem, sabe? Claro. A Charlotte Crippen continuaria sem uma lápide até 2011, quando um de seus descendentes, o J. Patrick Crippen, encomendou a criação de uma placa que foi propriamente instalada em sua sepultura. Ai, tadinha. E se você achava que essa história iria acabar por aqui, você está muito enganada, minha amiga Tiaga. Porque Eu em achava que a gente estava no final. Pois é, não, a gente tá, mas calma. Hum. Porque em 2007, quase um século depois de um dos julgamentos mais midiáticos da história da Europa, uma equipe de cientistas forenses da Michigan State University nos Estados Unidos alegou ter provas de que o corpo encontrado no porão dos Crippen não era de Cora, e sim de um homem. Não. Dan, dan, dan. Não, para, sério? Sim, é sério. Os estudiosos analisaram amostras do torso encontrado no número 39 da Hilldrop Crescent, que foram armazenados no Royal London Hospital, e compararam com amostras de 3 parentes vivos da Cora que viviam nos Estados Unidos e em Porto Rico. Os estudos concluíram que o DNA mitocondrial encontrado na amostra era diferente do DNA dos parentes da Cora Crippen. O DNA mitocondrial ele é transmitido da mãe para a filha através do óvulo e ele permanece relativamente inalterado ao longo das gerações. De maneira que o parentesco teria sido facilmente confirmado caso os donos das amostras fossem todos realmente relacionados, né, parentes.
Uma análise do DNA nuclear da amostra do Royal London Hospital teria revelado também a presença de um cromossomo Y. Ou seja, de acordo com essa linha de pesquisa, o corpo encontrado no porão seria de um homem. E onde é que tá a Cora? Então, para corroborar essa teoria, durante o processo de localizar os descendentes vivos da Cora, os pesquisadores descobriram que cerca de 10 anos depois do julgamento do Hawley Crippen em Londres, uma mulher que se identificava como Belle Rose chegou a Nova York e passou alguns anos morando com uma das irmãs da Cora. Essa mulher misteriosa teria entrado nos Estados Unidos através das Bermudas em 1910, alguns meses depois do desaparecimento da Cora Crippen, também conhecida como Belle Elmore. Mano, O Gone Girl. ela fez uma garota exemplar com o cara. Teria a Belle Elmore cometido o crime perfeito, gente, para ser vingado do Dr. Crippen? A gente não sabe. Existe, inclusive, todo um movimento lutando para fazer com que o Dr. Crippen esteja inocentado. Não, foda-se ele. Eu quero acreditar que ela cometeu o crime perfeito e que ele foi condenado. Então, não tem muito como a gente saber com certeza, tá, gente? Porque esse estudo foi contestado por outros pesquisadores. Tem um pesquisador que chama Jonathan Mendes, que é um genealogista de San Diego, que escreveu um artigo alegando que os estudos genealógicos usados para localizar os parentes vivos da Cora são falhos, porque as certidões de nascimento eram muito raras naquela época e a Cora e os irmãos dela não tinham certidão de nascimento. Então, como você não pode atestar com 100% de certeza que aquelas pessoas são os descendentes dela, isso, os testes de DNA mitocondrial serão irrelevantes, porque você não consegue confirmar com absoluta certeza o grau de parentesco dessas pessoas. O Mendes alegou também que o estudo da Michigan State University foi divulgado por um documentário da TV antes de ser oficialmente publicado ou revisado por pares da comunidade científica. Então era tipo, há estudos. Eles o que fizeram um estudo, mas ninguém revisou, então a palavra deles está incontestada no momento da apresentação do estudo. Então, é isso. Então, o argumento dele é que a motivação para esse estudo parece ter sido muito mais você vender o documentário do que você fazer uma pesquisa científica séria, né? Um estudo que não é revisado é um estudo completamente sem valor. Na ciência, um estudo sem revisão de pessoas especializadas, né, dos seus pares, ele não é absolutamente nada. Eu posso fazer um estudo, ele tá cheio de falha, eu publico e aí? A minha palavra não vale nada se pessoas da mesma qualificação que eu não confirmarem. Sim. Que o que eu tô falando pode ser comprovado por métodos científicos. Não tem como, então o estudo não vale nada. Mas eu queria acreditar. Porque o que eu tava pensando era, tipo, como é que a Cora ou Belle, ia achar um homem com as mesmas cicatrizes no abdômen que ela tinha? Sim. Não, e tem outra coisa, gente. Vale ressaltar que em 1910, a gente tá falando disso num outro caso que a gente tava fazendo pro YouTube. A ciência forense lá atrás estava num patamar muito diferente do de hoje. Não tem como a gente saber com 100% de certeza se as amostras do DNA da Cora foram coletadas e armazenadas de maneira correta. Provavelmente não. Então a gente não pode descartar a hipótese de ter havido transferência do DNA de toque, por exemplo, que faria com que a amostra estudada fosse a do policial que encontrou o corpo ou do médico que examinou o corpo. Sim. Vale ressaltar também que o Dr. Crippen passou a se comportar de forma errática depois do sumiço da Cora, que ele fugiu do país depois de uma primeira conversa com a polícia e que ele afirmou estar aliviado ao ter sido preso, o que pode ser interpretado como uma espécie de confissão também, né? Claro. Ainda assim, em 2009, o J. Patrick Crippen, que foi o mesmo homem que financiou a lápide da Charlotte, entrou com um pedido na justiça britânica para que o Dr. Crippen fosse postumamente perdoado e tivesse seus restos mortais repatriados para os Estados Unidos. Mas em dezembro daquele mesmo ano, a Comissão de Revisão de Casos Criminais do Reino Unido anunciou que estudou o caso e que o Tribunal de Apelações não consideraria conceder o perdão póstumo ao Crippen.
reforçando que o Patrick não possuía parentesco suficientemente próximo para ser considerado recorrente de acordo com os requisitos legais. E essa, gente, é a história cheia de reviravoltas do infame e sinistro Dr. Creepy. Mana, eu amei. Você gostou? Eu sei que existe, tipo, 1% de chance daquele corpo não ser da Cora / Bel. Mas eu quero acreditar que ela cometeu o crime perfeito. Eu também. Meteu um garoto exemplar nesse homem esdrúxulo que cometeu aquela violência terrível contra ela e outras mulheres. E ela viveu a vida dela fugindo e com uma outra identidade. Eu quero imagina acreditar. se o amante realmente fugiu com ela, mas ele voltou pra poder dar o depoimento. Pra despistar. Sim. Eu quero acreditar, Rê. Eu também. Eu sei que tem 1% de chance de estar correto, mas eu quero acreditar. Eu também. É isso. Não, essa história é cheia de camadas, gente. A gente tem aí muita injustiça. Um doutor creepy. É. Uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível. E mulheres que queriam ficar com ele por alguma razão que a gente desconhece. Mas aquilo que a gente tava falando na parte 1, ele era aquela pessoa que, por conta da criação dele e tal, ele fazia o mínimo, ele escutava as mulheres, ele estava acostumado a conviver com mulheres, então ele ouvia, ele é descrito como muito educado, como atencioso. Charmoso. É charmoso, ele prestava atenção, ele dava atenção, né? Às pessoas. Eu tenho certeza que ele matou as 2 esposas. Eu tenho certeza. Sim. Mas eu quero muito acreditar que ela meteu um garoto exemplar e que ela viveu uma vida maravilhosa enquanto ele se fudeu. Sim, eu quero acreditar Porque também. o tipo de violência que ele cometia contra as mulheres dele era muito íntima, era muito horrível, gente. Eu não esperaria isso de outras pessoas, pra outras pessoas. Mas eu também tô cansada, eu tô muito amarga, gente. Então, Nossa, de repente... Hoje a gente tá muito cansada. Gente, eu tô assim, ó. Tudo que eu falei, se você ficou ofendido, apenas desconsidera, porque eu tô muito cansada. A gente tá num nível de exaustão bizarro aqui. São tempos difíceis, gente. Tempos difíceis para as grandalhonas potrancas. Então, de repente, a gente tá meio amarga com a vida porque a gente tá cansada, sabe? Daí a gente fala umas coisas muito, assim... duras. Severas, muito duras, então, mas é só isso mesmo, gente. Vocês conhecem a gente, vocês sabem. Quem me conhece sabe, Renata. Quem me conhece não, nada sabe. do que a gente fala é por mal, gente. Às vezes a gente se revolta, a gente toma as dor. As tia cuida, as tia ama, as tia cuida. A gente toma as dores, às vezes a gente fala umas coisas muito duras, a gente sabe disso. E, infelizmente, a gente não tá fazendo nada pra mudar, tá? Porque a gente tá cansada. Mas desculpa alguma coisa. Desculpa qualquer coisa aí, qualquer ofensa. E eu espero que vocês não tenham se ofendido. Eu espero que vocês tenham gostado desse roteiro maravilhoso. Muito obrigada. Tanto quanto eu gostei, eu adorei. Você gostou do Dr. Creepy? Não, eu gostei da história que você me contou. Muito obrigada. E do jeito que você me contou. E de gravar com você, porque eu te amo. Mas dele eu odiei ele. Péssimo, achei péssimo você trazer ele na minha vida. Mas ele é péssimo mesmo. E ó, pra quem tá falando, nossa, como vocês são duras com esse homem, que a gente nem sabe se é culpado, não sei, gente, calma. Na próxima semana, eu vou trazer um caso de uma mulher que é horrível. E daí a gente vai poder xingar ela também. Entendeu? Então vai tá tendo representatividade, a gente vai estar podendo odiar todo mundo. É terapêutico. E a gente espera que vocês tenham uma boa semana. E é isso, gente. Vamos terminar e dormir. Sim, muito obrigada pela audiência, paciência, suculência de sempre, gente. Sim, e obrigada por esse roteiro maravilhoso, Rê. Você faz um trabalho maravilhoso. Eu que agradeço, que bom que você gostou, que feliz. Gostei, você faz um trabalho massa. Eu te amo muito. Obrigada, também te amo muito. E tchau. E tchau.